Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of Louvado the seja Lord. o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Povo abençoado, abençoado, o Senhor Jeová falou comigo 2 vezes. O Senhor Jeová falou comigo ontem à noite e ele repetiu a mesma conversa hoje. Imediatamente, assim que eu vim ao vivo no ar diante de vocês, então ele falou novamente. Ontem à noite, o Senhor falou comigo e ele disse: eu vou julgar esta nação. Novamente, o Senhor falou a respeito do juízo do Senhor vindo a uma nação. E eu pude ver que eu estava vestido de branco, enquanto o Senhor falou, enquanto o Senhor usou a minha boca para falar naquele sonho. Eu vou julgar esta nação. Então eu temi que provavelmente isto será Burundi. Eu temi que poderia ser Burundi. O Senhor, por voz, disse: eu vou julgar esta nação. E então, eu segurei isto porque eu queria saber se era Burundi ou Quênia. Porque eu estava vestido de branco, parecia que eu estava em um serviço de cura quando o Senhor falou. E então, hoje o Senhor falou novamente. E ele disse: eu vou julgar esta nação. E então havia muita correria. Em um instante eu atingi e eu vi que nós estávamos não embaixo da terra, mas eu poderia ver os pilares, as colunas, e então o teto tornou-se enrugado. E então, quando o Senhor sacudiu, todos tentaram correr, mas não tinha para onde correr. Quando eu tentei correr, mas o terremoto destruiu, demoliu aquele edifício. Havia uma reunião acontecendo lá, mas ele demoliu a parte do chão onde nós estávamos, e eu podia ver, e a cor era de creme. As colunas eram redondas e de cor creme. As colunas e o teto cedeu. Foi muito mortal, porque todo o teto iria nos esmagar. E eu podia correr, não tínhamos como fugir. Correr era difícil, porque todo o edifício iria desmoronar. E as pessoas estavam tentando sair pelo lado que não desmoronou. O Senhor me colocou lá. Eu estava tentando correr do lado que não desmoronou. Mas nós temíamos, porque aquele lado também estava prestes a desmoronar. Há um massivo juízo vindo, o juízo do Deus Todo-Poderoso vindo, um terremoto. Eu vi que naquela nação havia uma reunião, então quando eu corri mais para frente, nós descobrimos que havia uma reunião lá, líderes da igreja reunidos naquele lugar, enquanto corríamos mais para frente. Então alguém estava comendo e dizia: nós temos que desenvolver uma posição unida e unificado como a igreja que estavam falando. E então desmoronou, e muitos escombros, então muitas das coisas foram quebradas. Nós tentávamos correr, o edifício desmoronou. Era impossível correr, porque as coisas, o teto, tudo havia desmoronado. Nós tentávamos correr para fugir. Foi um massivo terremoto que está vindo como juízo do Deus Todo-Poderoso. Novamente, é muito, muito sério. Há um juízo de Deus vindo. Eu não sei se era Quênia ou Burundi, mas eu conheço o edifício, eu sei exatamente qual é. E nós estávamos no térreo. Havia uma reunião. Em algum ponto nós estávamos todos alinhados tentando tirar uma foto. Eles estavam tentando tirar uma foto, estavam alinhados. E um dos líderes lá parece um juiz, porque ele estava vestido com uma beca. Então, nós estávamos naquela foto e eu ouvi a conversa lá. O juiz lá vestido com a beca total. E ele era aquele
tipo de veste de juiz era branca, não sei de que país é. Então, naquele momento, o terremoto acontece e acontece muita correria. Havia uma reunião, havia pastores, também pessoas da justiça lá e assim por diante. Mas então, o teto, o térreo foi demolido, o edifício demoliu desde cima e tentou nos esmagar lá embaixo. Então havia muita correria, mas tantas pedras e paredes desmoronaram e não conseguíamos correr. Havia pessoas comendo, eles estavam sentados em algum lugar comendo. Eu vi algumas senhoras pastoras comendo lá em uma determinada sala. Ele dizia: nós temos que encontrar uma posição unificada, comum para a igreja. Eu ouvi aquelas palavras. E havia um pastor com um colarinho, uma camisa branca, tentando fugir. Eu não sei se ele tinha um terno, uma jaqueta, mas ele estava procurando a jaqueta para vestir. Então, esta é a conversa que o Senhor está tendo comigo desde de manhã, desde que eu vim ao ar para decretar as bênçãos do Senhor, a cura do Senhor. Esta é a conversa ininterrupta que o Senhor tem tido comigo até agora. O juízo do Senhor, o terrível juízo do Senhor, vindo a uma nação. E está vindo em breve. É muito rápido, é com pressa. Então havia uma reunião. Nós estávamos no andar térreo e havia colunas, elas eram redondas colunas. Eu não sei se é no Quênia ou em Burundi, mas haviam juízes também com pastores tirando foto naquela reunião. Em um momento eles ficaram em fila para tirar fotos juntos e o juiz usava uma beca meio branca, esbranquiçada, com cores misturadas, laranja. Não sei que país é esta beca judiciária. Então, eles estavam tirando uma foto de grupo e então há um terremoto e eles estavam correndo. O juízo de Deus está vindo e prédios desmoronaram, quero dizer, paredes, tudo desmorona e afunda, e rochas. Então há muita correria, as pessoas tentam correr. Nós estávamos tentando sair de um lado do hotel que estava demolido, parece Burundi. Um lado do hotel foi demolido e nós estávamos tentando correr para o outro lado, que não estava demolido, mas foi muito difícil correr, porque sacudia muito violentamente. Nós tentávamos segurar nas paredes, mas temíamos que caísse sobre nós. O lado que nós estávamos correndo também estava desmoronando. Havia uma reunião muito séria que estava acontecendo lá com membros do judiciário e líderes da igreja estavam lá e assim por diante. E eles diziam: nós temos que tomar uma posição unificada, uma posição comum. Eu ouvi isso. Então eles estavam falando desta forma. Naquele lugar, e então o juízo do Senhor acontece. E então, eu não sei se eles estavam falando a respeito dos servos do Senhor de uma maneira que não foi boa, porque eu ouvi, eu posso ver a ira de Deus derramada, naquele país. Então, o Senhor está clamando por arrependimento. O Senhor está clamando a Burundi para se arrepender. Estou feliz que temos um Dia Nacional de Arrependimento, mas o Senhor está pedindo para a nação de Burundi se arrepender, apartar-se do pecado, e é por isso que o Senhor está me enviando lá, para que toda a nação agora se arrependa, para que o juiz de Deus não toque. Lembre-se que Deus é justo, Ele é reto. Então, se você se arrepender, o juízo de Deus não te toca. Esses dois profetas do Senhor têm dois lados. Um lado é graça, levantando aleijados, a vinda do Messias, e eles vão levar pessoas para o reino da glória. Eles têm a chave, eles chamam a nuvem de Deus, eles curam HIV, AIDS, olhos cegos, mas o outro lado é ira séria. Eles são os portadores da ira do Cordeiro, a insuportável ira do Senhor. Eu vejo juízo vindo à nação
de Burundi. O dia inteiro o Senhor está falando, a noite inteira e todo dia hoje. Então o Senhor está pedindo arrependimento enquanto estamos indo para Burundi, para que o Senhor não julgue esta nação. Este é o tempo quando todas as nações têm que estar em retidão, até mesmo o Brasil. O Senhor falou dos lagartos saindo das pedras. Então esta é a hora para arrependimento nas nações da terra. Até mesmo Costa do Marfim, o Senhor disse, arrependa-se. No Quênia, o Senhor disse, arrependa-se. Estados Unidos, o Senhor disse, arrependa-se. Eu vi um terremoto demolindo Washington DC. Eu vi um terremoto demolindo Washington DC. Eu vi a Casa Branca sacudindo forte. Eu vi a Catedral Nacional, parte dela desmoronou quando eu estava de frente. O lado direito desmorona da Casa Branca. Eu vi o Capitólio, onde acontece as conferências nacionais, o Domus desmoronou. Também vi o monumento de Washington desmoronando. Ele quebra nas pontas enormes pedaços de concreto. Então, este é o tempo para as nações se arrependerem. O Senhor me enviou com ira para preparar o caminho para a vinda do Messias. Então o Senhor chamou a nação de Burundi para se arrepender. Caso contrário, ele vai julgar Burundi antes de eu ir a Burundi. Eu vi uma ira muito insuportável e no Quênia para se arrepender, mas eu vejo um terremoto vindo. E este terremoto, a forma como ele acontece, eu não sei exatamente onde é esse edifício. Ele tem colunas redondas. Elas são de uma cor branca, creme esbranquiçada. Então, o teto acaba. E nós estávamos no térreo onde a reunião acontecia. Aquele lugar parecia um hotel, se eu não estou enganado. Não sei se é um hotel, mas daquele lado direito, o meu lado direito desmorona, até que quase esmaga as pessoas. Nós tentávamos fugir para o lado esquerdo, mas o lado esquerdo, correr era impossível. Havia muito pânico o dia inteiro. Depois que eu dei o decreto hoje, o dia inteiro o Senhor tem falado deste juízo vindo a uma nação. Há um terremoto vindo a uma nação, então o Senhor está instruindo arrependimento. Nós estamos correndo e o Senhor me coloca lá. Nós estamos correndo com as pessoas. Há uma sala onde as pessoas estão comendo. Então o Senhor está pedindo arrependimento. Eu sei que o Senhor falou de um grande avivamento vindo a Burundi e há uma visitação para abençoar e aquela nação, mas ele está falando de juízo que está vindo a uma nação, um terremoto muito sério, e todas as nações precisam se arrepender. Então, há uma reunião acontecendo, tem alguma coisa judiciária, e eu vejo a igreja também. E aquelas pessoas que estão do judiciário, eles falaram, vamos tirar uma foto primeiro. Então, os pastores disseram, não, inclua-nos também, nós queremos tirar. Então, o terremoto aconteceu. E eu ouvi a igreja dizendo, nós precisamos tomar uma posição comum, nós precisamos ter uma posição unificada. A igreja está falando assim. E eu vejo um dos pastores vestindo, eu acho que uma roupa listrada de amarela e preto, e ele está correndo também. Há um terremoto, o juízo chegou. O Senhor finalmente enviou os dois terríveis profetas da Bíblia para julgar as nações. Então o juízo está vindo às terras, às nações, e esta é a hora para cada nação estar em retidão com o Senhor. Então todos vocês têm que se arrepender para o seu próprio bem, para que vocês entrem na glória e o Senhor não te julgue. Novamente, se eu vejo a roupa do judiciário é azul clara. Então o Senhor está pedindo para a nação de Burundi se arrepender e apartar-se do pecado, e também o Quênia se arrepender, para que nenhum terremoto te toque esses dois países, Quênia e Burundi. O Messias está vindo, obrigado. Os poderosos profetas do Senhor, novamente, a roupa do judiciário é azul claro, mas aqui no meio é branca. É branca, ele tem um chapéu.
tem uma lista branca vindo no peito até embaixo, mas os lados é azul. Então o Senhor está pedindo para aquele país se arrepender. O profeta que ele prometeu no livro de Malaquias chegou e ele veio com instruções muito restritas do Senhor, que as nações têm que se arrepender. Então o Senhor está clamando por arrependimento. Burundi tem que se arrepender, o juízo de Deus está vindo. E se eles se arrependerem, se o arrependimento nacional que teremos em Burundi pode trazer avivamento e salvar a nação. Porque eu vejo o judiciário desde o ombro, eu acho que o juiz principal é branco, é uma veste branca, mas no meio é branca, no meio é branca. É branco no meio. Então o Senhor falou estas palavras. Acaso não falou o Senhor com as nações? Eu não sei se era um hotel. Eu acho que é um hotel. Um lado desmorona totalmente por causa do terremoto. O Senhor falou. Acaso não falou o Senhor com esta geração? Obrigado.